Opa, tudo bem? Aqui é o Gabriel Limone e vamos para o quarto vídeo da nossa série para construir o nosso assistente de código. Vai dar uma pausa nos desenvolvimentos de features, vamos dar um tapa no código para ele ficar um pouco mais profissional, para a gente aprender umas outras coisas aí que está bem alta ultimamente. Então a gente já construiu a nossa primeira feature, né? Que era nossa extensão para gerar mensagens de commit. Agora a gente vai dar um tapa no código usando essas três ferramentas que são muito utilizadas hoje em dia. Então vamos usar o LangChain, o LangGraph e o LangSmith. A gente vai começar usando o LangChain, depois vai integrar ela no LangSmith e por fim o LangGraph. Lembrando que é tudo da mesma stack, né? E elas são ferramentas complementares, todas elas começam com Lang. Se você entrar no site de uma, você vai ver link para outra. As três são usadas muito bem juntas. Então vamos lá, para começar a gente vai no LangChain, que é basicamente um framework para desenvolver aplicações, um LLM, e ajuda a vida em uma série de fatores aí. Entrem na documentação, vocês deem uma olhada. Inclusive no primeiro print aqui já tem, né, o LangSmith, LangChain, LangGraph, outras integrações, e o LangGraph Cloud, né, que é o serviço que eles vendem. Mas beleza, vamos lá. Para rodar o LangChain, a gente precisa fazer a instalação dele e a instalação da lib da LLM que você está usando. No nosso caso, a gente está usando o Ollama, então eu vou seguir essa instalação aqui, né, instalar essas dependências e seguir o jeito aqui de implementar sugerido na documentação. Então vamos lá, vou instalar as dependências com o ban aqui. Um ponto importante. O meu VS Code está aberto aqui na minha extensão. O que eu vou fazer? Vou entrar aqui no arquivo que a gente desenvolveu no vídeo passado e vou dar um F5 para startar uma outra janela do VS Code. E eu vou desenvolver nela, porque aqui a gente já tem a oportunidade de testar o nosso gerador de commits, beleza? Enquanto a gente desenvolve outras coisas aqui na API. Então ele já abriu aqui na API, eu vou abrir um terminal aqui e fazer a instalação. E as bibliotecas ali. Beleza, assim que instalar, eu vou copiar aqui esse código. Vou lá no meu index, que é onde eu chamo, né? Então, agora a gente está usando a lib da Ollama. Vou substituir essa chamada por aquele trecho que eu acabei de copiar ali, né? Vou colar em cima ou embaixo, só para a gente não perder as referências aqui. A importação vou pôr lá em cima, né? Ele está importando, então, esse chat Ollama do LangChain Ollama. Aqui ele está instanciando o modelo. O nome do modelo eu vou colocar o Gema31b, que é o nosso aqui que a gente está usando. A forma de chamar muda um pouco. Então aqui eu vou chamar um model.invoke. Lá a gente chamava o ollama.chat, né? E aqui pode ser human, pode ser uma série de outras coisas aqui. Ele não carregou as opções. Mas eu vou deixar user, que é a mesma coisa que human. Tem uma lida na documentação, na biblioteca, do LangChain, do chat Ollama. É uma boa lida, pode ser antes, pode ser depois aqui de implementar, mas é legal conhecer, né, o LangChain. Eu vou deixar user e aqui no texto eu vou colocar o meu diff, né, ou melhor, o meu prompt. No fim do dia aqui vai ser o resultado vai ser o mesmo, né. Então deixa eu apagar aqui agora. E o meu result aqui, eu boto aqui result.content.toString. Resultado vai ser o mesmo, né? Só estou mudando a maneira como eu estou consumindo o meu modelo de LLM. Aqui eu estou usando o LangChain já. Beleza? Então, vamos remover a importação do Ollama aqui. Depois você pode remover a instalação dele do seu package JSON também. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Ouvindo no 301, aqui eu posso, né, testar o meu gerador de commits aqui. Ele deu o log, né? Que a gente colocou aqui do prompt. E agora vamos aguardar a resposta. Bom, beleza. Eu parei o processamento aqui porque demorou muito tempo e não terminou, né? Então eu parei minha API aqui. Aí deu erro na minha extensão porque a API morreu. Então, só para explicar o porquê, né? Quando eu dou um git diff aqui, ele está dando muitas alterações, especialmente no arquivo que é o banlock,
que é onde a gente, enfim, onde faz o gerenciamento dos pacotes ali. Esse tipo de coisa, para mim, meio que não interessa muito na hora que eu vou gerar um commit. O que me interessa mesmo são os outros arquivos, né, a partir daqui. Então, o que eu vou fazer? Já que eu estou rodando local aqui e vai levar muito tempo, eu vou fazer um commit do Banlock separado, e do package.json também, vai? Separado do index, e vou testar minha API só com o index. Então, vou dar um commit aqui. Pronto. Agora eu vou rodar minha API de novo. E vou testar o meu gerador de mensagens de commit. Deu certo agora, né? Teve menos input, menos token para processar, ele foi bem mais rapidão. E aqui foi o resultado, né? Model and Response Handling, this commit update. Beleza, não está o melhor dos commits, mas eu vou usar ele aqui já, pondo em prática aí a implementação que a gente fez no vídeo passado. Então tá, agora a gente já está usando o LangChain. E qual que é o benefício, né? A princípio não tem nenhum, né? Porque a gente não mexeu em nada, mas facilita muito, né? Tipo, se eu quiser usar um modelo que não é o ChatOllama, o Ollama, por exemplo, o ChatGPT, o OpenAI, sei lá, qualquer outro, a API de invocação é a mesma. Então facilita muito, né? A gente vai instanciar outra classe, mas ele vai ser compatível, né, com as chamadas. Ele vai respeitar a mesma interface em todas as implementações. Isso aqui facilita bastante. Pra gente ainda não muito, porque só tem uma chamada, né? Mas a partir do momento que a gente tiver várias chamadas para LLM, a gente consegue parametrizar, né? Se eu quiser usar uma hora uma OpenAI, outra hora um Ollama, outra hora qualquer outro, um Gemini, a gente consegue parametrizar de maneira bem mais fácil. Ok, eu vou jogar esse model, essa instanciação, né, do model aqui para um outro arquivo, só para ficar mais fácil, a gente não ter que ficar lidando com o Ollama aqui, né? A gente vai começar a lidar com o model do LangChain agora. Então eu vou criar um arquivo aqui rapidinho, só para a gente facilitar. Vou chamar model, e aqui eu vou exportar uma função, vou chamar getModel, e só vai fazer isso. Retornar um ChatOllama. E aqui eu tenho que importar. E pronto. Agora toda vez que eu quiser usar meu model, deixa eu apagar esse aqui, eu chamo um getModel. Fica aí para você, né, que está estudando como eu, parametrizar. Então, se bota parâmetros aqui, testa aí com outros modelos, um OpenAI, um Gemini, e bota aqui qual modelo que você quer instanciar exatamente, né? E faz esse chaveamento aqui dentro do seu getModel. E facilita para você fazer seus testes aí também. Meu model está aqui, já estou criando ele. E vou testar mais uma vez a nossa extensão de gerar commits aí. Vamos ver o que ela vai fazer para a gente. Ok, chegamos no resultado legal aqui. Precisei rodar umas 7 vezes mais ou menos. Mas beleza, acho que tá ok, né? A gente está rodando um modelo local, poucos parâmetros aí, ele é bem pequeno, então não dá para esperar que vai ser mágico também, né? Depois a gente testa com um OpenAI da vida aí, um PT4, alguma coisa assim, ou 5 agora, né? Vou commitar aqui. Já está mais fácil de acessar o modelo, né? Dou um getModel aqui, pronto. Próxima etapa aqui agora é a gente instanciar o LangChain. O LangChain não, desculpe, o LangSmith. Ele é basicamente uma plataforma para a gente construir, monitorar, né? Avaliar também, fazer testes, uma série de coisas. A gente vai usar para fazer trace, né? Para conseguir ver e monitorar melhor um pouco as chamadas que a gente está fazendo para a API. Depois vocês deem uma lida também na documentação, criem uma conta no LangSmith. É bem facinho, você acessa, bota no Google aí, LangSmith. Vai aparecer a plataforma aí para você acessar. Você faz um login com sua conta no Google ou qualquer outra aí. E rapidinho você está dentro da plataforma. Você consegue também fazer um self-host, mas não vamos fazer isso agora. Talvez mais para frente a gente faça um vídeo sobre isso. É uma conta pessoal, né? Você não está pagando nada para usar, então vai ser limitada, mas a gente consegue fazer bastante coisa. O que a gente quer fazer? Setup Tracing. Quer fazer o setup do trace aqui. Muda para TypeScript. A gente está usando o LangChain, então vamos seguir essa opção. Aqui ele está falando para instalar o LangChain, mas não precisa, porque a gente já fez, tá? O que a gente precisa fazer agora aqui é botar um nome para o nosso projeto. Vou colocar minha IA, né? Precisa colocar essas variáveis de ambiente na hora que você for executar o seu projeto. Então já vou copiar. Aqui é um exemplo, né, de uma chamada, mas não tem nada demais. Aqui ele só está usando o chat OpenAI ao invés do chat Ollama. Então não precisa fazer nada além do que configurar as variáveis do ambiente. Então vamos lá.
voltando aqui no projeto, vou criar um .env. O ban já faz a importação automática, então só vou colar. E aqui precisa colar uma API Key, né? E esse da OpenAI não precisa, porque a gente está usando o Oleama. Para gerar chave de API, você vai lá na plataforma, em Settings, já tem aqui chave de API, você dá um mais aqui, bota qualquer nome, vou botar meu assistente, bota como serviço, bota um tempo de expiração. Vou pôr 30 dias aqui para vocês não ficarem usando a minha chave, beleza? E cria. Copia, certifique-se de que você copiou, porque isso aqui não vai aparecer mais na plataforma, você só vai conseguir criar novas, né? E cola aqui no seu .env. Beleza? Com isso, se a gente rodar de novo aqui a nossa aplicação, consumir, né, a API de alguma maneira, então vou fazer uma alteração aqui só para gerar um diff ali. Vou chamar o meu gerador de mensagem de commit. Ele vai bater, né, na minha API aqui, vai fazer a chamada para o Oleama e a gente já consegue acessar lá o LangSmith na parte de projetos. Dá um F5 aqui. Ele apareceu aqui, tá vendo? Projeto novo MinIA. Se eu acessar ela, o trace vai estar aqui. Então todas as minhas chamadas para LLM vão aparecer aqui, uma por uma, com informações legais, né? Então a gente consegue clicar aqui e ver quanto tempo levou, quando foi o começo, quando foi o final, status, quantidade de tokens usados, que é muito legal, tipo, enfim, várias outras coisas. O prompt, que é muito legal também, porque você consegue botar isso aqui numa lista de avaliação sua depois. O resultado também dele, nesse caso aqui não foi muito legal, inclusive. E uma série de outras coisas que dá para fazer aqui com o LangSmith, mas o mais legal que eu queria mostrar é o trace. Todas as chamadas para sua API você vai conseguir, para sua LLM, se você estiver usando aqui o LangChain e o LangSmith, né, por baixo dos panos ali, você vai ter um trace gerado lá. Então vou consumir de novo aqui, para vocês verem. Aqui ficou legal, né? Sei lá, ficou melhor pelo menos. E ele já está aqui, né? Minha requisição. Show! Próxima coisa que a gente vai ver aqui então é o LangGraph. O LangGraph é um framework que ajuda a gente a fazer uma orquestração das chamadas, né, de LLM e não só, né, LLM, mas você consegue montar um grafo com o LangGraph, o graph, né, vem de grafo, para fazer orquestrações de chamadas. Então deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não tem, mas aqui deve ter. Aqui, ó, tem um grafo, então você consegue botar a sua chamada de LLM, você consegue colocar tools, né, que é tipo chamada para APIs externas ou qualquer outro processamento, vai e volta para tool, chama outro agente, volta para o agente, enfim, você consegue fazer toda essa orquestração ao invés de só uma chamada, né? Porque o que a gente está fazendo aqui hoje é uma chamada de uma LLM e acabou, né? Com implementações e features mais complexas, a gente vai querer fazer uma orquestração. Às vezes você vai querer fazer uma chamada para uma LLM, depois fazer um reject, sei lá, depois chamar de novo, fazer uma chamada em paralelo, enfim, dá para viajar aí, né? Então é para isso que serve o LangGraph. E é muito legal também a integração dele com o LangSmith. Então depois que a gente terminar aqui a utilizar o LangGraph, vocês vão ver como que fica legal. Vamos lá então, vamos transformar essa implementação que a gente tem aqui usando só o LangChain com o LangGraph. Vai ser super simples o grafo, vai ser começo, chama LLM e fim, mas é só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Vamos lá então. Para começar aqui, o que a gente tem que fazer? Todo o grafo aqui do nosso LangGraph, ele tem um estado, porque as chamadas vão sendo realizadas e incorporando esse estado do grafo. Como que a gente cria isso? É com o State Annotation. Vou criar um aqui. A gente vai pegar o annotation.root. Eu esqueci de instalar, né, o LangGraph. Sem instalar, não vai dar para usar. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. LangChain Core a gente já tem. Vou instalar o LangGraph só esse aqui. Vou pausar aqui, add, LangGraph. Pronto, agora sim. Então eu vou conseguir importar esse meu annotation aqui do meu LangGraph e eu posso continuar a desenvolver aqui. Então esse annotation.root é para definir o meu estado do meu gráfico. Eu vou usar ele depois, né? E aqui dentro eu passo os dados que eu vou querer ter no meu estado, né? No nosso caso eu vou ter um input, que vai ser basicamente o diff, né? E a gente bota aqui um annotation string. Esse annotation é só para facilitar a tipagem, tá? Depois vocês vão ver como que fica legal. E o commit message. Também é um annotation string. Então agora eu tenho o meu estado
do grafo, eu posso começar a construir, de fato, o grafo. Como que eu faço isso? Eu vou definir uma variável aqui, graph, e vou instanciar um cara aqui, que é o state graph, do LangGraph. Ele importou aqui já, tá vendo? E como parâmetro eu boto o meu state annotation. Com isso, para todos os efeitos, eu já tenho um grafo instanciado. Aí eu posso utilizar funções como add node, que eu adiciono nós, do meu grafo. Add, que eu adiciono arestas, no meu grafo ali. E com isso eu consigo montar um grafo de fato, como esse que tem aqui na documentação. Início, agente, tools, fim. Enfim, consigo fazer todo um roteamento usando essas funções. Beleza, mas antes disso eu preciso de uma função que vai ser de fato o único nó que vai executar alguma coisa do nosso grafo. O que ele vai fazer? Invocar uma LLM com o prompt. Basicamente é isso que ele vai fazer. Então, eu vou copiar isso aqui, recortar na verdade, e colocar em uma função à parte aqui. Que vai chamar generate commit message node. Node de nó, do meu grafo. E aqui dentro eu vou colocar a implementação e retornar um objeto. Esse meu objeto, ele é basicamente o estado novo após a execução do meu nó aqui no grafo. E essa função, ela sempre vai receber um estado e retornar um estado novo. Então aqui, o estado é basicamente um type of o meu state annotation que está aqui embaixo. Então eu vou colocar para baixo para ficar melhor para ler. Deixa o meu grafo ali. Aqui eu tenho o meu nó. Eu tenho o estado do meu nó. E o retorno vai ser o meu estado. Só que aqui eu vou retornar o meu commit message. Que vai ser result.content.toString. Esse await aqui não vai funcionar, porque precisa do async. Esse diff também não vai, porque ao invés de diff vai ser state.input. Aqui ele está tipado errado, porque faltou um ponto state aqui. Agora sim, o que esse nó faz? Ele vai ter um estado, vai montar um prompt com o meu input do estado, vai consumir um modelo de LLM e o retorno dele ele está botando nesse estado do commit message. Então, assim a gente consegue isolar os processamentos. Então aqui ele está fazendo só isso, ele recebe um input, joga na LLM e retorna o commit message. A gente não está usando isso aqui em nenhum lugar ainda, ela só existe aqui, mas não está sendo usada. Como que a gente faz para usar? E na hora que eu monto o meu grafo, eu posso adicionar nós, como eu tinha comentado agora. E aqui eu boto basicamente um nome para esse meu nó e passo uma função. A função vai ser essa aqui. E o meu nó eu vou chamar com o mesmo nome, para facilitar, Então eu bato o olho aqui, eu já sei do que se trata. Ele está dando um erro, só vou fazer assim para não me atrapalhar. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou construindo um grafo com esse nó. Mas esse nó, só ele no grafo não vai funcionar, não vai fazer nada. Eu preciso adicionar uma edge, uma aresta, que vai ser o start. Aí você consegue importar esse start do LangGraph aqui. Ele indica o nó de começo, E eu vinculo o meu start com o meu generate commit message. Você vê até que ele tipa aqui pra gente, Uma vez que você registra o nó, você tem como acessar ele aqui dentro. E vou colocar um outro edge do meu generate commit message node pro meu end. Aqui eu poderia importar o end do LangGraph, assim como aqui eu poderia pôr só start. Então, qualquer um dos dois vai dar no mesmo, Só uma constante aqui. Vou deixar daquele jeito ali. Então, qual que é a lógica aqui? Na prática, está sendo feito isso aqui, Start, meu nó, end. Acabou. Então, ele vai desse para esse, desse para esse. Poderia ter outras coisas aqui, poderia fazer um roteamento condicional, enfim, mas não é o caso, Só quero que execute ali e termine. Para montar, de fato, o meu grafo, eu dou um ponto compile aqui. E aí sim eu vou ter um grafo que eu consigo invocar, executar ele. E o que eu faço para executar ele? Eu venho aqui, dou um graph.invoke. E aqui eu passo o meu estado inicial, que ele vai começar. Vai ser só o input, que vai ser igual ao meu diff.
Ok? Então aqui eu estou invocando o meu grafo, né? Estou executando ele, passando um estado aqui para ele, inicial. Esse meu resultado eu vou pôr uma variável. E eu posso acessar aqui agora o commit message. Por quê? Deixa eu dar um await aqui, né? Senão vai ficar estranho. Commit message. Por quê? É o estado do meu grafo. Com certeza eu vou ter um commit message aqui, né, com base na minha tipagem do estado aqui. E é isso. O que é legal dessa implementação? Se eu tiver mais de uma operação lá dentro, para quem está consumindo aqui, não importa. O que importa é que eu vou ter que fazer um input e sei que eu vou receber um commit message. Se eu quiser colocar mais 3 pré-processamentos, pós-processamento aqui, com LLM ou não, eu posso colocar. É só adicionar os nós aqui e tá feito. Então assim a gente consegue incorporar, né, incrementar ainda mais o nossa API para fazer os processamentos mais complexos, se for o caso. Ainda não é, mas quem sabe, né? Em breve a gente faça uns processamentos mais complexos. Vamos lá então, vamos testar. Vou botar para rodar aqui minha API e vou... se eu consumir agora, vai ter um git diff gigantesco, né? Porque eu mexi um monte de coisa. Vou fazer um commit rapidinho, só para não demorar tanto minha geração da mensagem de commit. Vou colocar aqui, usando o LangGraph. Comitei. Aqui então, só para ter alguma coisa para comitar, né? Para gerar um diff, eu vou, sei lá, mudar para system aqui. System não, human. Só para gerar um diff aí, né? E vou consumir a minha API. Vamos lá. Beleza, gerou aí uma mensagem de commit, falando exatamente o que eu fiz aqui. Não é uma boa mensagem de commit, mas funcionou, né? Então, ou seja, já estamos usando o LangGraph aqui. Estamos usando o LangChain por baixo dos panos, o LangGraph por cima dos panos, né? Tipo, uma abstração ainda maior aqui. Agora a gente pode ir lá no LangSmith e ver como que ficou. Eu vou ter mais uma chamada aqui, né? Se ele carregar. E aqui você vê que muda, né? Então o name já está LangGraph, porque ele já sabe que eu estou usando o LangGraph, e aqui ele vai criando uma pilha, né, de chamadas. Nesse caso só tem uma. Por quê? Só tem o meu Generate Commit Message Node ali, que por baixo dos panos está chamando o chat-olhama. Mas se eu tivesse mais coisa, ele ia ele ia empilhar, né? Eu ia conseguir ver quanto tempo levou cada uma. Então é muito importante isso aqui para você conseguir otimizar a performance depois e tudo mais. Esse era o objetivo final do vídeo de hoje, a gente usar essas 3 ferramentas, porque depois vai facilitar para a gente rodar testes e ver, né, entender melhor o nosso desempenho. Fora isso, você já consegue agora aí pegar essa aplicação aqui nesse Get Model e fazer uma parametrização. Agora você está usando o Oleama local para desenvolver, né, para não ter custo. Mas você já pode colocar um GPT-4 Mini aqui, sei lá, qualquer outro modelo em nuvem para executar. Você vê que vai ser muito mais rápido, com certeza vai ter um resultado melhor. Então fica a dica aí, dá uma testada com outros modelos que tem aqui no LangChain. Beleza? Para esse vídeo era isso, espero que tenham gostado. Até o próximo.